Seja mastigar vidro, puxar cabelo do ralo do banheiro ou até mesmo comer as cinzas do seu falecido parceiro, prepare-se para descobrir alguns dos vícios mais loucos e extremos que as pessoas afirmam ter. Apetite por pelos. Gatos podem ser tão fofinhos que o vício em acariciá-los seria completamente compreensível. Mas e comê-los? Ok, felizmente eu não tô falando em comê-los de verdade. Em vez disso, há o caso de uma mulher chamada Lisa, de Michigan, que aparentemente desenvolveu um apetite insaciável por pelo de gato. Na verdade, é pior que isso. A mulher apareceu no programa totalmente maluco do canal TLC, chamado My Strange Addiction, ou em português, Meu Estranho Vício. E já vou avisando, hoje a gente vai ver bastante desse programa. Então toda vez que eu desenterrar um hábito de arrepiar os cabelos desse programa de TV, você vai ver esse ícone aqui. Bom, no programa, Lisa disse que o seu desejo por pelos começou há mais de 15 anos. Naquela época, ela espontaneamente arrancava os pelos do gato, os enrolava em bolas e chupava. Isso é muito nojento, mas de alguma forma, o vício dela piorou ainda mais ao longo dos anos. Hoje em dia, ela tem 5 gatos cujos pelos ela constantemente come. As coisas pioraram tanto que Lisa afirma que não consegue ficar mais de 2 horas sem fazer isso. Seu vício se tornou tão extremo que ela até lambe os pelos do gato. Apesar de afirmar que esse ato horrível de limpeza é uma forma de amor parental, as pessoas próximas a Lisa estão mais do que um pouco preocupadas. E elas estão certas. Isso não é apenas anormal, mas também perigoso. Ao longo dos anos, estima-se que Lisa tenha consumido mais de 3.200 bolas de pelo, o que levou a preocupações de que ela tenha um tricobezoar, uma massa de pelos não digeridos no sistema digestivo, que se não for tratada pode ser fatal. Só posso torcer para que ela supere essa obsessão logo. Jantar imundo. Seja pelo cheiro, pela bagunça ou pelo medo de ficar doentes, nós humanos não somos grandes fãs da lama. Claramente esse memorando não chegou para essa próxima pessoa, Pakirapa da Índia, já que ele adora, mas ele não gosta de rolar ou brincar na lama. Não, em vez disso ele come, e não é só lama que ele gosta de comer. Pakirapa também se empanturra de tijolos e cascalho, uma dieta bem comum. Pela primeira vez documentado no canal de YouTube Truly, Pakirapa começou a comer tijolos quando tinha apenas 10 anos, e continuou com esse hábito horrível até a vida adulta. Hoje em dia, ele come até 1 tijolo por dia, junto com mais de 2,5 kg de lama e cascalho para satisfazer o seu estômago. Quando chega a hora do jantar, ele vaga pela cidade, roendo qualquer material de construção que encontra. Tudo bem que é uma refeição grátis, mas consegue imaginar tentar cravar os dentes na parede do seu vizinho? Apesar da dieta perigosa, os dentes de Pakirapa estão todos milagrosamente intactos, e ele afirma não sofrer efeitos nocivos. Ainda assim, não é uma dieta que eu aconselharia ninguém. Tratamento de ferrão. Ser picado por uma abelha é horrível. Na maioria dos casos, você pode esperar dor intensa e queimação ao redor do local da picada por 1 a 2 horas, assim como algum inchaço que vai durar alguns dias. Resumindo, é péssimo. Bom, tenta dizer isso pro nosso próximo caso, Margaret, que vive no Kentucky. Por mais surpreendente que pareça, ela afirma que toma picadas de abelha por prazer. Tudo começou como uma forma de curar sua artrite. E para ser justo, houve estudos científicos demonstrando que o veneno de abelha ajuda a aliviar a inflamação causada pela artrite. Embora as intenções iniciais de Margaret possam ter sido curar sua dor, ela rapidamente se tornou dependente dessa sensação, tanto que começou a se picar 15 vezes por dia. De acordo com ela, cada picada resulta em uma sensação apimentada, trazendo uma sensação de alívio. Bom, ela deve estar se sentindo bem aliviada, considerando que ela aparentemente se picou mais de 50.000 vezes desde que o seu vício começou. Você deve estar se perguntando de onde ela tira um suprimento tão constante de abelhas. Bem, Margaret é dona de colmeias ativas que ela mantém no seu quintal, então é meio que como se ela tivesse uma daquelas máquinas de venda com abelhas. Embora esse hábito extremo não tenha efeitos colaterais nela, as abelhas de fato morrem depois de picar um humano. Isso significa que para 50.000 picadas, Margaret matou mais de 50.000 abelhas para se entregar ao seu vício. Bom, com isso em mente, qual desses dois vícios você acha que é pior? A mulher que não consegue manter a língua longe dos gatos ou a senhora que mata abelhas para ficar chapada? Me conta aí nos comentários. E quando fizer isso, também pode clicar nos botões de curtir e se inscrever. Triturando vidro.
Se você achava que os dentes de Paquirapa eram feitos de material duro, então prepare-se, porque ele não é o único com o hábito horrível de comer objetos não comestíveis. Na China, o nosso próximo caso é um homem idoso chamado Liu, que ganhou o apelido de Dentes de Ferro depois que a sua história se tornou viral na internet em 2017. Como você pode imaginar, isso não é porque ele é um mega comedor de marshmallows. Não, em vez disso, Liu ganhou esse nome devido ao fato de ser viciado em comer vidro. Eu não faço ideia de como alguém descobre que gosta de comer vidro, mas Liu tem comido isso durante a maior parte da sua vida adulta. Ele costuma pegar um copo na frente dos amigos, tirar um pedaço da borda e mastigar como se fosse uma maçã. Sem surpresa, graças a muitos anos mastigando vidro, todos os seus dentes enfraqueceram, exceto um dente duro que ele ainda usa. Ainda assim, você pensaria que os problemas de verdade viriam lá dentro. Afinal, ter centenas de cacos de vidro afiados revestindo seu estômago não parece muito saudável, mas milagrosamente ele afirma nunca ter sentido nenhum desconforto interno. Independentemente do que Liu diz, não preciso dizer que essa é uma péssima ideia. Amor por sanguessugas. Se você achava que ser picado por uma abelha era ruim, então que tal ter o seu sangue sugado por uma sanguessuga? Para a maioria das pessoas, só de pensar numa sanguessuga fria e mole se alimentando do nosso sangue já é o suficiente para nos causar pesadelos. Mas para o nosso próximo caso, um homem chamado Vladimir, essa é uma ideia que o enche de alegria. Esse hábito hediondo, que deixou os espectadores do programa My Strange Addiction em frenesi, aparentemente começou depois que ele se envolveu em um acidente de carro. Por alguma razão desconhecida, ele ficou totalmente convencido de que esses bichos sanguinários iam ajudar na sua recuperação, e então colocou alguns no seu corpo. Vladimir finalmente se recuperou por completo, o que alimentou sua convicção de que as sanguessugas o tinham curado. Claro, não tem nada a ver com os médicos que lutaram dia e noite para mantê-lo vivo, mas ok, ele se convenceu de que essas criaturas limpam e purificam seu sangue, preservando a sua juventude. Tá, para ser bem claro e de acordo com a ciência moderna, elas absolutamente não fazem isso. Ainda assim, ele alegremente continuou prendendo 12 desses pequenos sugadores na sua pele a cada vez, perdendo quase 180 ml de sangue a cada sessão. Embora os humanos possam perder muito mais sangue do que isso antes de sentir qualquer efeito colateral, as picadas de sanguessugas oferecem outra preocupação: infecção. Pesquisas mostraram que as pessoas podem contrair doenças infecciosas, como hepatite B ou malária dessas criaturas rastejantes. Portanto, mais um vício bastante nocivo. Fã de funerais. Em 1983, o brasileiro Luiz Quarizzi recebeu a infeliz notícia de que o seu pai havia falecido. Então, naturalmente, ele compareceu ao funeral. Tudo normal até aqui, né? Mas, de acordo com o canal EPTV, Luiz pegou gosto pela ocasião triste depois de comparecer ao funeral do seu pai. Sim, possivelmente o lugar mais deprimente que um ser humano poderia estar. E o cara descobriu que tinha uma queda por isso. Luiz ficou tão viciado que acordava e ligava o rádio para ficar sabendo quem morreu na sua cidade natal, Batatais. Então se aprontava para comparecer. Se não houvesse notícias de um funeral próximo, ele ligava para o hospital e para a funerária. As coisas ficaram tão ruins que ele até largou o emprego para poder dedicar o máximo de tempo a comparecer a funerais. Essa história foi de matar. Bebida perigosa. Nossa próxima história de vício extremo é a de Heather do Alabama. Infelizmente, alguns anos atrás, a mãe de Heather faleceu, e sabemos que cada um lida com o luto de forma diferente. Algumas pessoas meditam, outras fazem terapia, mas Heather adotou uma abordagem um pouco mais estranha. Quem sou eu para julgar, né? Mas por razões óbvias, eu tenho que dizer que você absolutamente não deve fazer isso em casa. Na verdade, em lugar nenhum, né? Enfim, como um mecanismo de enfrentamento doentio, ela começou a chupar a ponta de um marcador de tinta. Sim, por alguma razão ela achou o cheiro da tinta reconfortante e decidiu que um gostinho daquilo não faria mal. Bizarro. Heather chegou a descrever o gosto da tinta como uma versão mais espessa de leite morno. O problema é que o leite morno tem muitas vitaminas e minerais que são bons para você. Já a tinta pode causar danos aos órgãos, problemas respiratórios, perda auditiva e até a morte se ingerida. Apesar de saber disso, Heather simplesmente não consegue evitar beber até quase 4 litros de tinta todo ano. Para referência, essa quantidade de tinta pode cobrir 37 metros quadrados. Tem apartamentos que medem isso. Eu conheço pessoas viciadas em tinta, mas de maneira mais artística. Imobilizado.
Se você já quebrou um osso, deve saber como é ficar preso em um gesso. Essas bandagens duras, normalmente feitas de fibra de vidro ou gesso, são projetadas para impedir que a parte machucada do seu corpo se mova para que ela possa se curar. Muita gente não gosta delas por causa da limitação que elas causam, mas não esse próximo cara. Quando Kevin, de Chicago, tinha apenas 6 anos, ele se enrolava em papel higiênico para fingir ser uma múmia, e algo nessa experiência o marcou para sempre. Então, alguns anos depois, quando Kevin quebrou o braço andando de patins, ele teve que ser engessado, mas apesar dos problemas de mobilidade e da coceira, Kevin adorou seu gesso, já que os colegas preocupados perguntavam se ele estava bem, e desde aquela época do ensino médio ele ficou viciado. Hoje em dia, ele é um viciado em gesso, gastando a incrível quantia de $50 mil com o hábito, e isso sem ter nenhum osso quebrado. Não acredita em mim? Dá uma olhada nisso. Sim, esse cara gosta de usar gesso no corpo inteiro, e só por diversão, e ele sempre faz valer o seu dinheiro, sempre saindo de casa com pelo menos um gesso. Imagina isso. Carteira, chaves, gesso na perna, beleza, não esqueci nada. Ele até admitiu que usa o gesso quando vai a encontros. Não consigo imaginar que admitir um vício em gesso vai pegar bem com as mulheres, mas cada louco com a sua loucura, né? Cabelos no ralo. Pouca coisa é mais irritante do que tomar banho e de repente perceber que o ralo está entupido. Afinal, isso significa que você vai ter que desentupir o ralo, tirando sujeira, cabelo e tudo mais que você encontrar por ali. Embora esse pensamento seja o suficiente para fazer a maioria das pessoas se arrepiarem, tem um cara por aí que adora essa tarefa assustadora. O ralo do chuveiro de Evan, da cidade de Seattle, tá sempre limpo, e não é para evitar nenhum transbordamento, mas porque ele é viciado em arrancar cabelo do ralo. Na verdade, ele gosta tanto que faz isso até 3 vezes por semana. Nossa, espero que você não esteja comendo agora. A questão é, como é que alguém consegue desentupir o ralo do chuveiro com tanta frequência? Bem, sempre que Evan vai à casa de um amigo, ele vai direto pro banheiro. E embora a pessoa possa achar que ele tem problemas de bexiga, ele tá na verdade indo direto pro ralo, pra puxar todo aquele cabelo molhado e pegajoso pra fora. Essa é de arrepiar os cabelos. Bronzeado exagerado. Para algumas pessoas, a principal alegria de tirar férias no sol é voltar para casa para mostrar o seu bronzeado para os amigos. Outros vão um passo além e vão a salões de bronzeamento para retocar esse bronzeado. Então temos Hannah Titensor, que de acordo com o jornal The Belfast Telegraph, não consegue viver sem um bronzeado. Só que vivendo na Irlanda do Norte, onde as temperaturas do verão geralmente chegam a míseros 18 graus, ela não costuma ter a chance de se bronzear em casa. Para compensar, ela faz bronzeamento artificial 3 vezes por semana. Considerando que as pessoas que usam esse método antes dos 35 anos têm 87% mais chances de desenvolver câncer de pele, essa atitude não é a mais sensata. Porém, o bronzeamento artificial não é a única coisa que ela utiliza. Terrivelmente, a cada mês ela também se injeta com um hormônio sintético que ela compra na internet, conhecido como melanotan. Essa substância estimula as células pigmentares da pele a produzir mais melanina, dando às pessoas um tom mais escuro. Só que esse não é o único efeito do melanotan. Esse negócio sintético também pode causar vômitos, acne e até danos cardíacos. Porém, Hannah não é a única. Malaika Kubois, também conhecida como Martina Big, é uma mulher alemã que usa melanotan rotineiramente há anos, se transformando disso pra isso. É o tipo de coisa que me deixa sem palavras. Isso me parece tão problemático e por um monte de razões que eu não vou falar hoje. Refeição de beleza. Falando em tratamentos de beleza, isso nos leva às máscaras de argila. Durante séculos, elas têm sido usadas para ajudar a desintoxicar a pele, removendo impurezas e oleosidade. Parece bem mais seguro do que aquele bronzeamento artificial, né? Olha, não para essa mulher da Califórnia. No nosso próximo caso, Natasha não se cansa de máscaras de argila, mas ela não aplica no rosto, ela as come. Ela consome até 1 pote de argila por dia, substituindo refeições por ela e até usando como molho para batatas fritas. Sim, por mais louco que pareça, Natasha afirma que mantém o hábito há mais de 7 anos, o que significa que ela consumiu mais de 450 quilos de máscara de argila. Acho que a principal pergunta é, por quê? Só me diz, por quê? Bom, aparentemente ela adora o sabor. Segundo ela, tem um gosto maravilhoso, como pedras molhadas. Sim, porque pedra molhada agora é o auge da alta gastronomia. Mas pior do que o sabor, as máscaras de argila também contêm alumínio e titânio, que podem causar danos aos rins se consumidas em grandes quantidades. Então, para todo mundo que está assistindo, presta atenção, as pessoas precisam parar de comer essas coisas. Lanchinho macio.
Acho que eu vou precisar de um longo cochilo no meu colchão para processar alguns desses vícios horríveis. Mas infelizmente o nosso próximo caso não tem esse luxo. Sabe por quê? Porque ela comeu o colchão dela. E infelizmente eu não tô brincando. Tudo começou quando a americana Jennifer tinha apenas 5 anos e começou a pegar a esponja do assento do carro da família para comer. Desde então seu vício só aumentou, a ponto de agora ela mastigar colchões. Eu não sei bem como é que alguém mastiga um colchão, embora Jennifer diga que consegue comer quase 1 metro quadrado disso por dia. Isso significa que em pouco mais de um mês, ela teria comido um colchão king size. Nos últimos 20 anos, Jennifer comeu incríveis 8 colchões, incluindo o dela e o da mãe. Imagina o constrangimento de mastigar a cama da sua mãe. Mas não é só de vergonha que Jennifer sofre. Comer colchão não é a escolha de dieta mais saudável. Os médicos alertaram repetidamente que a espuma do colchão bloqueia o seu sistema digestivo, fazendo a comida dentro dela fermentar, resultando em um cheiro forte e gasoso. Eu sei, pensar nisso não vai te deixar dormir essa noite. Gosto peculiar. De choro constante à noite sem dormir, criar um filho pode ser uma tarefa bem difícil, mas sem dúvida a pior parte é lidar com fraldas sujas. Sim, aquele cheiro por si só é o suficiente para fazer você se curvar sobre o vaso sanitário. Mas pro nosso próximo caso, essa mulher chamada Keisha, de Nova York, o cheiro de fraldas sujas não é um problema. Na verdade, essa mulher não se cansa delas. De alguma forma, por alguma razão, sem a menor explicação, Keisha descobriu que gostava do cheiro de fraldas sujas. E não, isso não é tudo ainda. Ela acumula, cheira e... não posso falar isso. Mastiga fraldas sujas. E se as coisas não pudessem ficar mais bizarras, ela disse que quanto mais sujo, melhor. Eu queria muito poder dizer que eu tava brincando. E pra adicionar outro plot twist, ela nem tinha filhos quando esse vício começou. Isso teve início com os gêmeos de uma amiga dela. Sério, ela não tem vergonha? Ao longo dos anos, ela coletou mais de 25 mil fraldas sujas, o equivalente a um suprimento inteiro para 6 bebês. Cara, que coisa mais nojenta. Hoje em dia, Keisha tem um filho, e eu não duvido que ela tenha feito isso só para ter acesso fácil a fraldas sujas. De lamber os dedos. O luto nunca é fácil, especialmente quando se trata de alguém muito próximo. Infelizmente, Casey, que apareceu naquele programa My Strange Addiction, conhece muito bem esse sentimento. Ela conheceu seu marido Sean em 2009. O casal do Tennessee era praticamente inseparável até que, tragicamente, Sean perdeu a vida após um ataque letal de asma em 2011. Ao lidar com essa dor, Casey se recusou a deixar Sean sair do seu lado, carregando suas cinzas em uma urna para onde quer que fosse, do supermercado ao cinema. Porém, um dia a prática reconfortante de Casey a levou a derramar algumas das cinzas de Sean. Por mais devastador que isso fosse, você esperaria que ela varresse, mas pensando que seria desrespeitoso limpar o seu marido, ela decidiu lambê-lo dos dedos. Pior ainda, desde a sua primeira lambida, ela não conseguiu parar de fazer isso, lambendo as cinzas de Sean até 5 vezes por dia. Sim, o vício dela é comer as cinzas do marido. E para tornar as coisas ainda mais trágicas, Casey descreveu o gosto como ovos podres, areia e lixa. Parece que aquele papo de até que a morte os separe não funciona aqui. Vício dourado. E já que estamos falando de dependências nojentas, isso nos leva à história de Carrie. Se você assistiu a programas de sobrevivência, sabe que uma das regras da natureza é que beber a sua própria urina pode evitar que você sucumba à desidratação. Na realidade, beber a sua própria urina significa que você está consumindo novamente toxinas que o seu corpo já tentou remover, potencialmente causando mais mal do que bem. Porém, apesar dos riscos e do fedor, o nosso próximo caso, Carrie, é supostamente viciada em beber a própria urina. Sério, eu devia ganhar melhor pra falar disso. Ela tem se entregado a essa prática estranha por muitos anos, engolindo quase 2,5 litros ou cerca de 10 copos por dia, bebendo quase toda a urina que sai do seu corpo. Chora, Bear Grylls. Mas aparentemente isso não foi o suficiente pra Carrie, porque ela também vaporiza a urina pra inalar pelo nariz. Eu queria muito dizer que isso foi o pior de tudo, mas ainda não. Sempre pode piorar. Carrie é tão viciada em xixi que ela aparentemente o usa pra escovar os dentes e também esfrega urina envelhecida na pele como uma forma de hidratante. Ok, ao longo dos anos, houve muitas alegações científicas de que beber urina traz uma variedade de benefícios à saúde, porém não há nenhuma pesquisa moderna que respalde isso. Então, se Carrie começou com isso com intenções saudáveis ou não, eu creio que não é nada controverso dizer que se você está esfregando xixi na pele intencionalmente, tem algo muito errado com você. Balonático.
Balões são perfeitos para tudo, de aniversários a casamentos. E era exatamente isso que uma mãe queria quando trouxe um balão azul para animar o seu filho enquanto ele estava internado no hospital. E podemos dizer que funcionou para melhorar o seu humor. Na verdade, funcionou bem demais. Seu filho Julius ficou instantaneamente apaixonado pelo balão, iniciando uma obsessão por eles que durou mais de 50 anos. Hoje as coisas ficaram tão intensas que Julius tem mais de 50 mil balões em casa. Ele até tem um santuário de balões, que se você tá se perguntando o que é só uma sala cheia de balões. Mas isso não é nem a metade. De acordo com Julius, ele desenvolveu um amor pelos objetos de borracha. Mal sabia a mãe do garoto no que isso ia dar. Mas tudo bem, né? O vício mais inofensivo desse vídeo. Afetos infláveis. Por mais chocante que pareça, Julius não é a única pessoa a se apaixonar perdidamente por um item cheio de ar. O nosso próximo caso, Mark, cresceu na Califórnia, mas não recebeu muito amor. Segundo ele, nem mesmo a sua mãe lhe demonstrava afeto. Então Mark decidiu procurar amor em outros lugares sem pessoas. Por volta dos 14 anos, ele comprou uma baleia inflável para piscina. Já consegue ver onde é que isso aqui vai dar, né? Sim, em pouco tempo, Mark estava recebendo toda a atenção que precisava da sua baleia inflável. Com o passar do tempo, a sua paixão assustadora só cresceu. Nos 6 anos seguintes, ele acumulou 15 brinquedos infláveis. Em vez de usar sua equipe inflável para apoio na natação, ele ficava constantemente com eles dentro de casa, comendo, assistindo TV e tirando uma soneca com eles. Como mostrado no programa My Strange Addiction, até hoje ele se recusa a viver sem eles. E para tornar tudo ainda mais extremo, Mark também tinha um inflável favorito, um dragão amarelo chamado Lila, que ele chamou de amor da sua vida. Ok, né? Se faz o cara feliz. Caramba, quanto vício inacreditável, né? Na verdade, eles são tão inacreditáveis que muita gente acusou o canal TLC por inventar esses hábitos bizarros. Embora isso não seja totalmente verdade, o TLC é conhecido por alimentar os vícios dos participantes para fazê-los parecer piores do que são. Kesha, que apareceu no programa devido ao seu vício em comer papel higiênico, revelou recentemente em uma sessão de perguntas e respostas que os produtores só queriam audiência. De acordo com ela, eles encenaram a intervenção da sua amiga e disseram a ela o que dizer em entrevistas e até pediram especificamente para ela comer papel higiênico diante das câmeras. Dito isso, embora algumas histórias sejam aparentemente aumentadas, várias pessoas no programa confirmaram que os seus vícios são reais quando foram entrevistadas fora dele. Então é provável que seja mais exagero do que uma invenção completa. Mas uma coisa é certa, eu não recomendaria nenhum desses hábitos. Nossa, vou precisar descansar depois disso. E você, já ouviu falar de algum vício bizarro? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.